Olá, tudo bem? Tô esperando a convidada entrar aqui. Oi, Olá, tudo bem? tudo bem? Já estamos nos ajeitando aqui, né? Domingão, a família toda pela casa. É uma Aham. maravilha. E eu te incomodando aí no domingo, né? Não, estamos juntas. Vamos lá. Ixi, vai ser muito bom. Uma conversa É, não muito vai ser agradável. muito bom. Então, gente, vou fazer uma breve introdução aqui, como de costume. Oi, Ricardo, tudo bem? É, Bom, eu criei esse programinha, vamos chamar assim, de domingo, todo domingo às 18 horas, é justamente para a gente exercitar a sororidade, que é justamente mulheres falando, não só para mulheres, mas para os homens também, e dando voz às mulheres, para falar de temas do interesse, de temas relacionados ao trabalho ou não, enfim. Então, esse é o objetivo das lives de domingo. Se eu não me engano, pelas minhas contas, essa de hoje vai ser a 16ª, se eu não me engano, tá? E o tema de hoje são os efeitos da pandemia no cérebro, né? E isso é um assunto muito importante. Eu fiz essa semana inteira só de lives relacionadas à saúde mental. A gente abordou bastante temas. Teve um tema em específico que a gente falou do cérebro deprimido, como que o cérebro funciona. Foi bem interessante. E eu penso que essa live de hoje vem complementar toda essa semana. Embora sejam momentos diferentes, né? Uma semana mais focada na saúde mental, mas eu acho que ela vem complementar, eu acho que foi bem convergente, né? Que Então bacana, que bom. vou pedir para Nádia se apresentar, falar quem é a Nádia. Pode falar não só da vida profissional, é para falar de tudo. Eu sou mãe, eu sou isso, eu sou aquilo. Fica à Não vontade. tem como fugir, né? A gente sempre. Eu acredito que seja um jargão antigo, porque agora as pessoas já entendem que é impossível a gente dissociar os problemas da vida pessoal, profissional, porque nós somos um ser integral, né, Michele? Você mesmo, como psicóloga, consegue dizer isso. Claro que a gente não vai sair chorando por aí, as mágoas, as pitangas, nem nada. Mas a vida da gente é um complexo de coisas, né? E que desde sua família, né, a maternidade, a empresa, o trabalho, os projetos que a gente tem fora, inclusive, porque quando a gente é empreendedor, a gente acaba sempre se envolvendo com mais outras coisas além daquilo que a gente já executa enquanto trabalho. Mas é Aham. isso, né? Eu sou psicopedagoga, especialista em neuropedagogia, né? Falando um pouco da minha área profissional de atuação. Tenho várias especializações dentro da área de saúde, cérebro, neurociências, porque realmente a gente precisa estudar, e principalmente porque a gente encontrou nesse estudo tão importante, tão especial para a nossa vida, o nosso trabalho, que é a ginástica do cérebro. Né? Quando Uhum. nós começamos a desenvolver, eu digo nós porque eu falo do meu esposo, que é meu grande parceiro, de Uhum. trabalho, de projeto, de vida, né? A gente tem sociedade em tudo, em 3 filhos, que agora a Michelle nem sabia que eu tinha bebezinho de 11 meses. Eu dei risada aqui, porque realmente é muita coisa, né? E o Uhum. Henrique veio para mudar bastante a nossa vida, a nossa rotina, porque as minhas meninas já estão com 12 anos. Eu tive gêmeas, né, na primeira gestação. Elas estão bem mocinhas, têm 12 anos, estão me ajudando agora, inclusive, a cuidar dele para eu poder estar aqui. E é isso, a vida da gente, essa correria. E domingo tá todo mundo muito relaxado, tem mais tranquilidade de poder participar da live aqui, né, Michele? Verdade. Então, Nádia, para a gente introduzir o tema, o que que você tem para dizer para a gente, né? E a gente fez uma parceria, né? Em relação aos contatos, quem for participar do Ginástica do Cérebro, aliás, seria até interessante você falar um pouquinho disso, né? Ganha desconto e aí tem
essa troca que a gente faz um pouco, né? E ginástica do cérebro é importantíssimo. Eu pude participar lá de uma aula experimental, foi bem interessante. Você faz alguns exercícios aí que, inclusive, eu já recomendava para os pacientes, para alguns, né? Em relação à memória, em relação à atenção, em relação à concentração. Se você quiser comentar um pouquinho disso antes de introduzir o tema, fica à Sim, vontade. tranquilo. Então, na verdade, a ginástica do cérebro, eu acredito que durante a pandemia foi muito pertinente, porque nós continuamos os atendimentos de forma online, exatamente para poder apoiar as pessoas que estavam desenvolvendo as atividades. Fizemos alunos novos, porque muitas pessoas acabaram se dando conta que a pandemia mostrou, revelou coisas que estavam ocultas na vida da pessoa, porque ela não tinha parado ainda. E como nós nos vimos num momento dentro de casa, com a família, que se a gente for analisar, a gente fica pouquíssimo tempo com a família, né? Nós passamos 8 horas dentro de uma empresa, às vezes até mais, trabalhando, e a gente se relaciona muito com aquelas pessoas quando a gente chega em casa, é janta, é banho de filho, correria, e aí dormir. Então você fica em casa muito tempo dormindo, né? E nós nos vimos numa situação de convívio familiar muito intenso, e a gente começou a perceber que isso trouxe yin e yang, né? Eu sempre digo que sempre tem os dois lados. Trouxe o lado bom, mas trouxe também o lado ruim da convivência, porque é com os íntimos que a gente se solta e é ali que a gente percebe aquilo que tá bom e aquilo que não tá bom, né? Até muitas pessoas comentaram que houve muitos divórcios, eu acredito muito Uhum. nisso, porque as pessoas começaram a se perceber e conviver muito, né? E isso pode ter percebido que havia uma situação de uma relação que já estava desgastada, enfim. Muita coisa aconteceu, outros casais se apaixonaram, né? Eu tive a felicidade de encarar esse processo todo com os 3 filhos, o marido, e eu fiquei assim, imensamente. Já trabalhava com meu marido, mas a gente pouco se via, né? Porque a gente sempre manteve essa questão assim, olha, nós somos casados, mas a gente precisa manter a saúde do nosso casamento, porque eu trabalho, eu trabalho. E a gente tem muitas opiniões divergentes. Ele tem o ponto de vista dele, eu tenho o meu. Então a gente sempre mantinha as nossas salas muito bem separadas, para que a gente pudesse sentir falta um do outro, né? Ter Isso aquela coisa da é importante. saudade, né? É Manter o importante. bem-estar e a saúde mental, né? Porque a Ah, intimidade faz coisas. 15 anos de relacionamento não é fácil. Então a sim. gente, nesse tempo, né, ficar junto com a família foi muito bom. Teve muita coisa boa. É ruim o fato da gente não poder sair, da gente não poder fazer coisas legais juntos, né? Mas estar em casa com a família foi muito bom. Para mim foi muito bom. Foi um momento bem especial. O meu bebê pequenininho, né? E a gente pôde curtir um pouco mais. Coisas que eu não pude curtir com as meninas, que eu estava assim num momento bem produtivo. Tive só 3 meses de licença maternidade, era funcionária, não era empresária. Então, com o Henrique, a gente teve todas as possibilidades de levar para o trabalho, de ficar com ele, né? Então, isso tudo acabou flexibilizando a nossa convivência aí e amenizando também essa dificuldade da gente ficar longe do bebê logo que ele nasce, né? Pois é. Mas isso foi um aspecto. Mas a gente Aham. também vivenciou muitas outras situações e isso que nos motivou, inclusive, a escrever, a fazer esse e-book. Tem um e-book até quem quiser Uhum. baixar esse e-book totalmente gratuito na nossa bio tem um link, né, no nosso site também, você consegue baixar o e-book dos efeitos da pandemia no cérebro, vai ser bem interessante conhecer, entender, porque existem questões que são muito fortes dentro desse processo, né? A Michelle me deixou uma deixa para fazer um merchan, e fica aí o convite para vocês fazerem uma aula demonstrativa, conhecerem a ginástica do cérebro, e entender que essa parceria ela é muito válida, é só dizer que né, viu na live, que é paciente da Michelle, tem o desconto de 15% lá na mensalidade, tá? Inclusive, a gente vai estar fazendo, estamos num mês promocional por conta do Setembro Roxo. Na verdade, o setembro tem muitas cores, né? O amarelo de prevenção de suicídio, o roxo por alusão ao Alzheimer, né, conscientização do Alzheimer. E como o nosso público idoso ele é muito grande em todo o Brasil, nas nossas unidades,
a gente sempre acaba focando um pouquinho mais na questão do idoso, porque realmente o Alzheimer ele tem acometido muito a população idosa, exatamente agora por conta da tecnologia, e isso tem se agravado, porque as pessoas acabam ficando muito dependentes da tecnologia e vão se afastando cada vez mais dos processos de estimulação cognitiva, de treino, de memória. Ninguém grava mais nada, né? Tá tudo no smartphone, ninguém Uhum, sabe o telefone de ninguém. Eu me lembro que há 20 anos atrás eu sabia o telefone de pelo menos umas 20 pessoas de cor, uhum. né? Se, tipo, se eu perdesse meu celular, eu não ia ter um grande efeito. Quer dizer, 20 anos atrás eu nem me lembro se eu tinha celular. É tanta coisa. Não sei. 20 anos. Ai, sabe assim, não tinha essa dependência, sabe? Eu acredito que eu me via assim muito mais presa na tecnologia de uns 12 anos para cá, 10, 12 anos para cá. Né? Antes, assim, nem muito interesse eu tinha, sabe? Com essas questões de redes sociais, enfim. E tanto que eu tenho até agora, eu tô aprendendo. Adorei fazer esse negócio de live com os efeitozinhos aqui. Eu até estou me divertindo nesse. Eu Olha que tô legal! vendo. Gente, hoje é domingo. Eu até fui dar uma maquiada, né? Mas, por favor, a gente não pode ficar deprimente na frente das pessoas. Eu sempre digo, acordo de manhã, faço uma maquiagenzinha, porque se alguém chegar, né, não se assusta. Aham. Não, eu ainda não usei esses filtros nas lives. Ah, eu vou ser Geralmente usar, eu eu tô faço maquiagem. adorando. Hoje eu tô meio. Gostei Eu disso, achei vou uma começar a usar. graça. Muito legal. E tem até de florzinha. Olha aí, viu, Michele? Isso também é feito da pandemia, viu, gente? A gente acabou ficando Aham, muito em contato com essas tecnologias. Agora tudo a gente quer aprender, quer apertar, quer mexer. Tô ficando que verdade, nem é as bem isso. crianças, né? Ai, gente. Então, assim, falando do tema, então, quais são os efeitos da pandemia no cérebro? Pois tem muitos efeitos que a gente pode constatar, principalmente com relação à fase de isolamento social. Agora que está um pouquinho mais frouxo, né, as coisas estão um pouco menos tensas, eu acredito, Rigorosa, claro que não sim. menos preocupantes, mas tensas, aquela tensão total do isolamento, do lockdown, aquelas ameaças de ficar o tempo todo trancado, de não poder ir fazer nada em lugar nenhum. Eu acredito que isso agora já deu uma amenizada e Sim. até muitas pessoas estão se tornando relapsas por isso. Uhum. Mas eu acredito que o isolamento social trouxe muitos malefícios para o processo cognitivo, mas que estão totalmente relacionados com o nosso sistema límbico, com as emoções, né? Que, claro, também se fazem no cérebro e a gente não consegue ter aquele controle sobre as nossas emoções. A gente consegue entender, né, Michele? Isso é Uhum. muito importante, a gente conseguir ter essa percepção das nossas emoções, do que a gente está sentindo, e é difícil traduzir certas coisas que a gente sente, né? Mas é muito importante a gente se dar conta que os nossos processos cerebrais, eles estão totalmente ligados, né, ao processo das emoções. E quando a gente se sente ameaçado de alguma forma, a gente acaba acessando o nosso cérebro reptiliano, né, o cerebelo. E a gente acaba ativando situações, bom, é o cérebro que predominava na época que a gente vivia nas cavernas, né, digamos assim, Uhum. que só dizia assim pra gente, corre ou se esconde, né, porque a gente tinha situações de emergência que a gente ou tinha que agir ou ficar parado para, né, não, enfim, para fugir, para sobreviver. E o nosso cérebro reptiliano ele tem esses traços, né, daquele cérebro primitivo da época das cavernas, que as pessoas acabam tendo essas atitudes muito drásticas, muito às vezes impensadas, porque a gente acaba se deixando levar por esse instinto, né, de ativar certas áreas do nosso cérebro no momento de pânico, de desespero. Então, muitas pessoas começaram a se dar conta, não que elas ficaram exatamente só por conta disso, mas elas começaram a se perceber e se entender um pouco melhor, que estavam deprimidas, que
que estavam doentes psicologicamente, ou com alguma síndrome, ou com algum sentimento reprimido, e que aquilo, no momento do isolamento, a gente não conseguiu, né, lidar com essas sensações, e muitas pessoas acabaram adoecendo de verdade, mas não por conta do Covid, e sim por questões relacionadas a esse efeito dessa sensação de estar preso, de estar sendo ameaçado por uma doença, ou correndo um risco iminente de morte, enfim. E tudo isso adoece o nosso cérebro, porque o cérebro, ele não sabe o que é real e o que não é. Tanto que a gente sofre quando tem pesadelo, né? A gente simplesmente não tem como, ele não tem como identificar isso. E nós acabamos sofrendo essas sensações, esses mal-estar, essas... Teve gente que começou a sentir síndrome do pânico, que começou a desenvolver medos, enfim, várias questões. Eu acredito que em relação às patologias, a Michelle até tem muito mais experiência, né, para poder relatar, mas a gente entende e percebe que esse cenário todo que se apresentou, né, diante de nós a partir do mês de março desse ano, foi algo que gerou muitos problemas para muitas pessoas. Além dos emocionais, a gente ainda teve outros causais que foram relacionados à perda do emprego, né, a muitas empresas que tiveram que fechar, que não aguentaram, que tiveram que simplesmente desistir dos negócios, porque não iam ter como segurar, né, o processo todo até passar a pandemia. Né? Enfim, tem empresas que trabalham com giro, né? E se essa coisa não está girando, se a roda não está girando, ela quebra. Então, teve muitas questões, né, que foram do âmbito psíquico, emocional e também financeiro, que foram gerando esses processos que acabaram trazendo efeitos maléficos, né, para o nosso cérebro. Além disso, também, muitas pessoas começaram a apresentar falhas de memória, dificuldade de retenção de informações, enfim, coisas que antes não aconteciam, mas isso estava muito também relacionado ao medo, né, às dificuldades da pessoa lidar com o momento atual, porque Sim, você fica no não estado de alerta, gera estresse. é, sim, e eu também acredito, outros pontos que a gente percebeu, insônia, né, alterações no humor, dificuldade de alimentares, compulsão, enfim, uma série de questões que sondaram. Outras pessoas já acabavam não querendo comer direito, não se alimentando bem. Então, essa questão dos excessos, né? Isso tudo faz muito mal. Tudo que vem numa força muito grande na nossa vida tem um efeito catastrófico. E claro, por outro lado, também muitas pessoas que estavam numa rotina muito pesada, né? Muito trabalho, muito estudo, muita coisa, se viram numa situação, ei, peraí, minha nossa, o que aconteceu agora? O que eu faço? A vida parou. E É um aí a luto, pessoa né? também... É um Oi? luto que a pessoa, é um tipo de luto que a pessoa passa também, né? É uma Eu mudança acredito repentina, o muito. que que eu vou fazer agora, né? É bem isso. Exato. E é o vício, né? A gente se vê viciado naquelas situações, naquela rotina. E aí, quando para, a gente parece que está em situação de... você se dá conta da dependência. Você se dá conta, parece que você está sofrendo síndrome de abstinência, né? Você começa a apresentar sintomas estranhos, né? De reação àquele cenário novo, e é óbvio que é assustador, é óbvio que é difícil. Todos, em algum grau, né, Michele, passaram por essa dificuldade. Mas aí que está o que a gente carrega de bagagem para a nossa vida, as nossas reservas cognitivas, elas são fundamentais porque elas nos capacitam a ter a resiliência. Né? E se a gente se sente resiliente, se a gente não se sente frágil, né? Porque teve muitas pessoas que nunca pararam para se dar conta da fragilidade do ser humano. E olha como nós somos frágeis.
né? Uhum. Como nós somos, sim, eu sempre falo que, nossa, viver é tão efêmero, é uma coisa assim tão, né? A mesma coisa que você pegar, analisar a facilidade que tem, né? A gente nasce uma flor linda no quintal da gente. Eu estava ali cuidando das minhas orquídeas esses dias, né? E algumas assim morreram muito rápido, outras já são mais fortes. Eu tô com uma orquídea que está com flor há 40 dias. Né? E eu falei, nossa, olha que legal, né? Como elas são resilientes, né? A flor tá ali bonita, tá linda, e nem todas as espécies de orquídeas têm a mesma capacidade de reter a flor tão bonita por tanto tempo. E a nossa vida é assim, né? Nós temos essa fragilidade. E aí, muitas pessoas que eram muito fortes se deram a oportunidade de sentir essa fragilidade, né? E sucumbiram, e deixaram, e aceitaram, sentiram a dor, exatamente como você falou, como se fosse um luto, né? Hum. Sentiram a dor, passaram por ela e agora estão bem, né? Mas assim, é muito importante a gente entender que muitas pessoas ainda vão sentir os efeitos disso tudo durante um bom tempo na vida e outras só vão perceber mais lá para frente, que elas também estavam acometidas por algum tipo de efeito desta pandemia, né? Ninguém sai ileso de uma situação dessa. Todo mundo acaba passando por um momento de dificuldade mental, emocional, psíquica, e isso tudo às vezes somatiza, né? Deixa a pessoa doente efetivamente, né? E aí a gente tem uma série de doenças que a gente pode enumerar que tem fundo psíquico, como Sim. gastrite, questões relacionadas a psoríase, ela também tem fundo Uhum. emocional, as alergias, as dermatites. Nossa, dermatite é terrível, né? E aquela outra que dá feridinha na boca, como que é o nome? Herpes. Isso, herpes. Aham. Exatamente. Eu ia falar Afeta, zoster, que eu me af- lembrei, herpes zoster, né? É, tem também. Afeta a imunidade, né? Quando você tá afeta. com a mente lá fora de você, totalmente estressado, isso afeta totalmente a sua imunidade. Já tem comprovações, Exato. enfim. Então, e aí a gente acaba cedendo nessas questões e até o vírus que era iminente, muitas vezes acaba se instalando de uma forma mais agressiva na vida da pessoa, não só pelo efeito do vírus, mas porque a gente está com a nossa emoção tão abalada que a nossa imunidade baixa, e aí acaba realmente, né, como eu falei, Exatamente. sucumbindo, sentindo efeitos reais no corpo, enfim, causados por questões emocionais e psíquicas, né? E as Ah, pessoas muitas vezes não se dão conta, tá? Então é uhum. muito importante a gente estar atento a isso, porque são sinais, o nosso corpo fala. Tudo aquilo que a gente sente, o nosso corpo traz para a nossa vida e ele mostra e ele revela, né? Aqui a Larissa está comentando, achei muito Ela falou legal que ela assim, ó. comentou. Acredito que o pior da pandemia não é apenas passar por isso, mas não saber quando vai passar. É difícil lidar com tanta incerteza e não poder fazer planos. Isso é bem Ai, interessante. Larissa, você é maravilhosa. Você falou de um ponto que era o que eu ia falar exatamente Muito na bom. próxima questão. Eu vou te colocar para raciocinar a respeito de uma coisinha bem importante. A gente não tem certeza de nada nessa vida, Uhum. percebe? O cenário da pandemia, ele foi catastrófico, terrível, sem precedentes. Eu acredito assim que, sinceramente, 42 anos de vida que eu tô para fazer, 42 anos, eu nunca vivenciei uma situação tão tensa quanto essa. E olha que já foram algumas crises, né? Em 42 anos, algumas crises a gente já passou. Mas pandemia, para mim, era uma coisa utópica. Tanto que eu tenho um jogo lá na ginástica do cérebro que se chama Pandemia, que eu dava muita risada quando eu falava, ai, pandemia, eu adoro esse jogo aqui, mas nada a ver, né? E tudo aconteceu. Eu juro que eu fiquei assim, nossa, perplexa. Nossa, eu Chocada. zoei o jogo muito cedo, né? Aham. Mas assim, muito legal. O jogo é ótimo, excelente, tá? Eu amo esse jogo de tabuleiro, é fantástico, é um jogo colaborativo. Mas percebe que essa situação de a gente acreditar que a gente tem o controle é irreal. Isso Uhum. não existe. A gente não tem controle sobre nada.
A gente só tem controle sobre aquilo que a gente sente, né, Michele? E aí, Exato. Larissa, eu digo para você, claro que isso interferiu em certas questões na nossa capacidade de fazer planos, com certeza, porque a gente não tem ideia de quando toda essa situação vai acabar. Infelizmente, realmente essa é uma situação real. Não sabemos quando vai acabar, mas eu acredito que muito disso está mais forte nas nossas emoções do que em qualquer situação. E claro, tem pessoas que exageraram, criaram burburinhos, aí entra as fake news, e aí entra mais uma série de questões, né, de teoria da conspiração, ai, por que vacina, por que isso, porque aquilo, muitos temas polêmicos e que acabam gerando sensações mais difíceis da gente lidar ainda. De aflição, né? É bem isso mesmo. Exatamente. Aí o Vantuir tá trazendo outra questão aqui, ó. Podemos considerar que os efeitos psicológicos da pandemia aumentam a possibilidade de transtorno bipolar e do pânico? Olha, Olha, Michele, você não está sei o que mais que eu entendo aqui. habilitada. Não, eu vou deixar você falar e eu complemento, se for Tá. necessário. É assim, ó, não sei se existe uma resposta para isso, né? Se aumenta a possibilidade de transtorno bipolar do pânico. É, eu penso que sempre a gente precisa trabalhar com predisposição, né? Existem pessoas, a cada ser humano é uma complexidade ali, né? Ela tem um histórico familiar, tem tudo que faz com que ela desenvolva algumas coisas. O que eu penso, que a gente até já abordou em outra live nessa semana, acho que talvez na sexta-feira. Quando a gente não controla uma emoção, não gere as nossas emoções, não faz uma gestão emocional, a tendência é que aquilo cria uma sinapse, um condicionamento que, toda vez que acontece uma situação X, eu já vou, parto para ação, eu ajo por impulso, ou eu tenho determinado comportamento. O que eu penso? Algumas coisas podem predispor. Então, se eu tenho um descontrole da minha ansiedade, se toda vez eu desconto na comida, ou tenho um comportamento assim de instabilidade de humor, que pode ser uma questão também. Se eu não olho para isso e eu acabo me condicionando, e aí para mudar esse comportamento se torna cada vez mais difícil. Ele se torna crônico, né? É um padrão. Todo mundo tem padrões na vida, né? E quanto menos a gente olha para esses padrões, a tendência é eles se tornarem cada vez mais difíceis de mudar. E aí, por consequência, uma ansiedade não tratada, né? Uma tristeza não olhada, uma angústia não acolhida, não sentida, não colocada para fora, vai se transformar numa depressão, vai se transformar em algum transtorno. Isso pode acontecer, né? Então, indo por essa linha da pergunta que ele fez, eu penso que dá para a gente expandir dessa forma. Mas é claro, não é regra, não dá para a gente generalizar, cada caso é um caso, com cada pessoa funciona de um jeito. Né? Então, assim, o que a gente percebe dentro do contexto da pandemia, que inclusive eu participei na semana passada de falei para 80 servidores aqui de Foz, num Google Meet, né, sobre o suicídio, né, prevenção do suicídio e tal. O que a gente tem percebido é que muitas pessoas ligam, por exemplo, para o CVV extremamente angustiadas. Isso foi um relato até de uma das pessoas do CVV, né? Que as pessoas ligam angustiadas, não é nem pensando em morrer, mas porque elas não sabem lidar com tudo isso por conta da pandemia. Aumentou o número de ligações nesse sentido, né? Então, a gente percebe que de repente uma pessoa que pode ter algum transtorno, isso se Que bom. agrave, com certeza. E eu já chegaram pacientes também para mim com vários casos, também não dá para a gente, né, citar cada caso é um caso, mas assim, que estavam agravados por conta da pandemia. Olha, eu não sei o que eu faço, não estou aguentando mais dentro de casa, não estou aguentando mais, não sei o que fazer, que nem você trouxe o exemplo da relação, né? Os relacionamentos, muitos relacionamentos terminaram. Não sei o que eu faço, né? Então, assim, realmente é uma situação que é novidade para todo mundo, inclusive para nós, né? Eu também, para todo mundo. A gente tem que buscar alternativas de lidar com tudo isso. Então, assim, dentro dessa questão que ele trouxe, eu penso que é bem por essa linha. Se já existe um transtorno ali,
com certeza, se não for tratado, se a pessoa deixar de lado, se a pessoa ignorar, vai aumentar, né? Os sintomas aumentam. Se em se tratando de efeitos, se a pessoa também não olha para isso, deixa para lá, vou me lambuzar aqui na comida, vou comer demais, vou fazer qualquer coisa para compensar, não olhar para isso, da mesma forma ela pode se condicionar e desenvolver, né? Então, algum transtorno. Então, é interessante a gente também pensar por esse lado aí. Por isso que é tão importante a gente falar da saúde mental, falar que, olha, isso também é importante ser olhado, que eu acho que também é uma reflexão que muita gente tem feito. Eu tenho visto, assim, em lives de artistas, de pessoas, assim, eu vejo que as pessoas estão refletindo mais a respeito delas mesmas. Não sei, pode ser impressão, mas eu penso que esse momento também propiciou isso, o que eu acho importantíssimo, né? Então, assim, não sei o que você pensa disso, mas é uma questão aqui que me ocorreu, né? Que eu acho importante da gente falar. Eu acredito também, falando um pouco sobre o que o Vantuia comentou, que tem a questão do gatilho, né? Às vezes isso já é evidente na vida da pessoa e a pandemia foi só o gatilho, como diz, a ponta do estupim ali para a pessoa realmente começar a apresentar sintomas mais graves, mais marcantes, mais evidentes, né, de uma patologia ou de um transtorno, porque realmente é uma série de questões, né, que vão se acumulando. Mas a gente estava falando sobre a questão das incertezas, e eu gostaria de continuar um pouquinho sobre esse tópico muito importante, né, porque principalmente falando sobre essa nossa falsa sensação de controle, né, porque nós, enquanto seres humanos, a gente sempre acha que está no controle, né, ou a gente só se sente bem se nós estamos controlando a situação, mas a gente não controla as nossas emoções. A gente pode, que nem a Michelle comentou, num termo Gerir, muito né? correto, gerir essas emoções. A gente tem que entender essas emoções, a gente tem que saber que emoção é essa que eu estou sentindo, por que eu estou tão aflita, o que é essa coisa que está me deixando mal, com vontade de chorar, com vontade de sair correndo. Gente, juro para vocês, acontece com a gente, né, Michelle? Bom, pelo Uhum. menos comigo. Olha, eu posso dizer para vocês que faltou dedo para contar a quantidade de vezes que eu tive vontade de sair correndo, sumir, sabe assim, porque pensava assim, gente do céu, eu não aguento mais esse negócio de pandemia, todo mundo só fala desse Covid, eu não aguentava mais, juro, Michelle. Cheguei Uhum. num momento assim que quando eu via que o tema era Covid, olha, eu não li as coisas do grupo, por exemplo, porque a gente teve muito presente nos grupos, né? Porque relacionamento social, só lamento, 6 meses offline, minha vida, né? Nossa vida em sociedade offline. Então a gente está ali no online e, gente do céu, o tempo todo, os números da pandemia. Ai, eu falava, gente, eu não posso, eu não quero saber, eu não posso, eu não quero saber disso, deixa isso para lá. E aqui em casa, ainda em julho, a minha família inteira ficou doente do Covid. Eu, Vixe. meus filhos, meu marido, né? Então, a gente sentiu na pele isso, foi muito ruim, sabe? E aí você percebe o quanto a gente é frágil e o quanto é valoroso a nossa rede de apoio, sabe, Michele? Porque existem pessoas que a gente sabe que pode contar. E isso é muito, muito, muito importante. A gente ter essa rede de apoio. Obrigada a você, Larissa, ó, viu? A Larissa está agradecendo, a gente É. agradece, né, a presença de todos vocês. Se vocês tiverem mais perguntas também, podem mandar perguntas, né? É pertinente, o tema é muito importante e válido, porque enquanto ser humano não existe bula, a gente nasce sem bula, sem regra, né? Não tem um manual, então a gente precisa realmente conversar e buscar apoio. Eu sempre falo que todo mundo merece ter um psicólogo, viu, Michele? Todo mundo tinha que passear pelo menos uma vez por mês no consultório de um psicólogo para poder falar de coisas que você não vai falar nem para sua mãe, nem para seu pai, nem para seu marido, porque muitas vezes a gente vai ofender as pessoas de verdade, porque é aquilo que a percepção que a gente tem das situações que a gente vive não é a mesma, né? A percepção de uma situação que eu vivo, por exemplo,
de uma relação, digamos que entre mim e a Michele, às vezes a percepção que ela tem da mesma situação que a gente vivenciou junto é muito diferente da minha, né? Uhum. Porque cada pessoa vai sentir de acordo com as suas vivências, de acordo com as significâncias dos fatos na sua vida e as suas reservas cognitivas, claro, suas memórias, né? E, claro, a sua personalidade, que é aquilo que você é em essência, né? Então, nós precisamos entender que lindo que é e que maravilhoso que todo mundo pensa diferente, que ninguém é obrigado a concordar com ninguém, e Uhum. essas sensações, né, e de incerteza, elas nos machucam muito, elas nos deixam frágeis, e essa questão do que a Larissa falou sobre a questão dos planos, eu estou vendo isso muito fortemente, principalmente que eu estou ajudando na questão da expansão da ginástica do cérebro, é uma franquia, a gente, né, que desenvolveu e nós que vendemos essas franquias para o Brasil inteiro, são 6 meses que a gente está assim, as pessoas querem muito fazer, querem muito abrir um negócio, querem muito empreender, elas têm como sonho aquilo, elas têm vontade, elas perguntam, elas estão abertas a ouvir, mas elas não estão tomando decisões. E isso, Michele, é uma coisa que impacta muito forte. Eu diria que um dos efeitos catastróficos da pandemia foi a dificuldade da gente tomar decisões, exatamente por essa, nesse Certo. momento da pandemia, essa coisa da incerteza, ela se agravou porque, claro, é uma falsa sensação, a gente pode amanhecer e não anoitecer, a gente pode, né, tudo pode acontecer na nossa vida, a gente não sabe, nós somos seres frágeis, como eu estava comentando, né, antes, dessa nossa fragilidade, a vida pode acabar de um minuto para o outro, mas se a gente fica o tempo todo pensando nisso, também gera algum tipo de patologia, de doença, né? A gente também não pode ficar o tempo todo pensando que vai morrer um dia, que vai morrer um dia, porque senão a gente vai viver todo dia como se fosse o último e não é, né? E nenhum extremo é saudável. Então a gente Sim. precisa ter essa capacidade de tomar decisões, mesmo no caos. A gente tem momentos que precisa tomar decisões, né? Ai, nossa, a minha empresa não está mais dando conta, ou isso ou aquilo, eu tenho que tomar uma decisão, né? Ah, eu vou reduzir o quadro de funcionários, ou eu vou, né? Ah, fui demitida, e agora, o que que eu vou fazer? Ué, vai procurar outro trabalho, tem que tomar uma decisão, tem que sair de casa e ir buscar. Não pode ficar ali achando que o mundo vai acabar, não. E se acabar também, ué, tá bom, acabou para todo mundo. Então tá tudo certo, Michele. Não, entende? Que tem coisas que eu tenho uma frase que é meio assim, sabe? Todo mundo fala assim, ai, Nádia, você, com essas suas frases. Eu digo sempre, o que não tem solução, solucionado está. Se não tem solução, deixa aquele ali, pula aquele ali, passa para o próximo. Tá? Então, se não tem como resolver, vamos pro próximo, beleza. E agora? O que, que eu posso resolver? Aí eu posso resolver, abrir a geladeira, tá sem coisa, vou no mercado. Então, eu tomo uma decisão de vou lá no mercado. E eu digo assim, das coisas mais simples mesmo, eu tô falando de coisas bem bobas, né? Que até a gente pode pensar tal, mas tem pessoas que têm dificuldade de planejar isso, que Uhum. tá travada, que tá realmente muito mal, né? Que o processo todo afetou a pessoa de uma forma sem, assim, sem, não tem como mensurar, né? E isso tudo, claro, né, afeta uma vida toda, relacionamento, seja ele com marido e mulher, filhos, né, família, amigos, enfim, tudo isso acaba sendo afetado. E a gente acaba emergindo demais naquelas coisinhas do dia a dia, né, no nosso mundinho, porque o contato Uhum. social ele faz bem por isso. A gente acaba olhando um pouquinho mais para o próximo. Quando você conversa, quando você Uhum. encontra, você vai vendo que o seu problema não é tão grande, né? E nessa questão da gente estar assim, com essa questão de estar próximo das pessoas afetado, é só o online, a gente acaba se tornando até meio frio, né? Até meio passivo, meio distante. Eu tenho até alguns momentos assim que eu tiro alguns momentos do meu, cada 10 dias, uma semana, para dar um oi mais focado assim para as pessoas que eu gosto, que não estão aqui dentro da minha casa, porque a gente está muito em casa e às vezes a gente sabe que, por exemplo, eu tenho amigas que têm pais de 90 anos.
Eu quero muito visitar elas, mas eu não posso visitar elas, né? Ou até elas mesmo não estão recebendo visitas porque sabem que os pais são frágeis, têm saúde frágil e eles estão em contato, né? Então tem muitas questões ou que está hospitalizado, aí a pessoa está indo no hospital, não quer chegar perto da gente. Então a gente está com todos os medos do mundo, né? Numa situação difícil, porque você não sabe sabe como que esse vírus vai reagir, como que aquilo vai acontecer. Já tem gente falando para mim assim, ai, mas você sabe que pode pegar a segunda vez. Aí eu já, minha nossa, né? Todo mundo já fica, ai, minha mãe do céu, né? O que que faz? Então é Uhum. muita novidade, muita notícia nova, Tem coisas que a nenhuma gente não informação controla. certa, né? É E isso, né? coisas incontroláveis. E mesmo que a informação seja correta, que eu pegue de novo, ai, para que ficar atormentando a cabeça das pessoas, né? É terrível isso. Porque tem gente que lida bem, mas a maioria das pessoas não lidam bem, né? E a gente tem que ficar fazendo essas higienes mentais. Por isso eu digo, a ginástica do cérebro nesse momento faz muito bem, a psicoterapia faz muito bem, não importa se você tem ou não problema. Na verdade, eu digo para você, não existe pessoa que não tem problema, né, Michelle? Todo mundo tem algum tipo de problema, seja ele do nível que for, né? Se for uma coisa muito simples, não tem problema também a gente dizer e buscar ajuda, nem que seja para resolver uma coisa pequena. Mas é aquela história, o tamanho do problema, quem sente é que sabe. Com certeza. É, então, só quem passa é que pode dizer, só quem está vivenciando aquela situação é que sabe, né, o quanto que aquilo dói, o quanto que aquilo causa de dano e o que que aquilo está dificultando a vida daquela pessoa. Muito bom. Entraram mais algumas pessoas aqui. A gente está deixando muito aberto para fazer perguntas, tá, gente? Sejam Sintam-se à vontade. bem-vindos. Sintam-se à vontade, tá? É, existe alguma coisa já que você pode dar um spoiler aí do e-book que você ainda não comentou? Ah, sim, não, Os tem algumas efeitos? atividades até que a gente sugere, né, para que a pessoa busque leituras que não sejam noticiário, né, que sejam assim livros de temas que te atraia, para que você também não fique com o foco muito nessas notícias. E se você não quer ver essas notícias, não liga a TV, né, evita ficar se contaminando com mais coisas, porque tem pessoas que ficam tão obcecadas que ela fica lá dando bugada lá para buscar sobre o tema, né? Para Aham. pesquisar, para ler mais, tal. Tudo bem, a leitura a nível científico, artigos, estudo, ela é importante, tudo bem, certo? Né? Cada um dentro da sua área profissional também precisa estudar, precisa saber. Né? Tanto que artigos científicos dentro disso eu tenho procurado ler, os efeitos da ivermectina, enfim, tudo isso, porque tiveram coisas que foram estudadas, testadas e comprovadas, né? E outras que são duvidosas, de fontes duvidosas, enfim, muita coisa. E a Uhum. gente não consegue dizer o que é certo e o que é errado. Sim. Mas, em termos de cuidados com o cérebro, procure aplicativos também, que tem muitos aplicativos que têm atividades. Eu costumava usar o Lumosity, que é um aplicativo, é importado, tem o Neuroformas também, que é até aqui do Brasil. Enfim, tem muita coisa bacana. Vai aprender a jogar sudoku, vai aprender, Legal. vai fazer caça-palavras, vai desenvolver qualquer outra coisa que. Jogar também é muito bom. A gente sempre, na ginástica do cérebro, a gente tem muito foco assim nos jogos modernos. Então, junta a sua família, vai jogar um jogo de tabuleiro, né? A gente está locando, inclusive, na ginástica do cérebro, para quem quiser. Tem uma série de jogos maravilhosos para você jogar com a família, né? Vocês podem estar entrando em contato lá no 3027 1448, aqui em Foz do Iguaçu. Se tiver gente de fora, também pesquise se tem uma unidade da ginástica do cérebro na sua cidade. Nós estamos hoje em 10 estados do nosso país, então pode ser que na tua cidade também tenha uma unidade da ginástica do cérebro. Faça uma aula demonstrativa gratuita lá conosco também, para conhecer um pouco mais da metodologia. Mas fora isso, mantenha o seu foco em coisas saudáveis, né? Vai assistir aquela série que você gosta, Netflix é maravilhoso, o Amazon também é maravilhoso, enfim, né? Dá pra gente curtir um pouquinho as nossas horas fazendo um detox mental, né? Sem ficar se afogando em notícias que vão muitas vezes acabar deixando a gente deprimido, ansioso,
nervoso, né? E procurar, assim, da melhor forma, ter muita paciência com as pessoas. Eu tô, assim, para muitas pessoas eu tô dando esse conselho, sabe? Da gente ter paciência, exercitar a nossa paciência, porque não é fácil. A gente está vivenciando situações. Por que que no trabalho a gente não briga, né, com os colegas? Porque a gente tem paciência e respeito. E a falta de intimidade nos faz ser um pouco mais sérios e não, né, misturar as coisas. Mas dentro de casa tem a questão da intimidade que acaba dificultando esse limiar do respeito, né? Que muitas vezes acaba falhando por conta disso, porque é meu filho, é meu marido, aí eu grito, aí eu brigo, aí eu discuto. Então, isso tudo acaba, o lar, né, nos deixa muito à vontade. Então, a gente também tem essa percepção de que dentro de casa a gente também precisa respeitar as pessoas que estão ali convivendo, né? E os jovens também estão sofrendo muito, viu? Além dos idosos, eu acredito que os dois extremos, né? Os bem jovens e os mais idosos estão tendo bastante dificuldade de lidar com isso, porque pensa, o idoso que gosta de sair, de se encontrar com as amigas, os amigos, né, e ir para as atividades fora de casa, não podem. E aí a família quer segurar ele e ele fica nervoso, bravo, me deixa É. sair, eu quero ir para rua, eu quero fazer as coisas, vocês não me deixam sair. Uhum. Eles não acreditam é, muito naquele perigo iminente ou acabam sendo displicentes, ou a família acaba também sendo rígida demais, né? Então, tem todos os aspectos. Os adolescentes também, eu acredito que sofreram muito, né? Porque eles têm os grupinhos deles, gostam de sair, gostam de estar junto, nessa idade, né, do grupo, a gente gosta de pertencer a um grupo, a gente quer estar junto, a gente quer estar no coletivo, a gente não quer estar diferente, a gente não quer estar longe, né? A gente quer estar perto, a gente quer ter boas relações e muitas vezes isso tudo, né, culminou para causar efeitos catastróficos aí nos nossos adolescentes, né, depressão, risco de suicídio, enfim, e por isso é importante a gente falar sobre essas questões, né, para que as pessoas coloquem esses sentimentos para fora, né, porque tudo isso que fica reprimido acaba gerando um efeito mais grave, né, e a gente realmente não tem como e muitas vezes a família não percebe, né, Michele? Isso que é Não. difícil. E uma coisa que é interessante a gente falar dentro dessa temática dos efeitos, né? É que aquelas pessoas que já tinham uma tendência a se isolar, né? Elas ficam ainda mais fechadas. É, é, E isso é preocupante, né? Isso é preocupante também. E aí, de repente, na família, se a pessoa não vive sozinha, porque daí tem esse agravante ainda, se a pessoa vive sozinha, né? E aí a tendência para um processo mais né, de depressão, de tristeza é maior. Então é é, importante a gente também ver, né, dentro de casa, buscar olhar para as relações, porque assim, até uma raiva, até uma emoção assim mais forte, né, uma irritação, ela já é um sinalizador de que alguma coisa está errada dentro da pessoa, inclusive uma própria depressão, né? Então, é por isso que é interessante, né, a gente cuidar disso e assim, tentar fazer atividades, não ser produtivo o tempo todo, né? Esse é um ponto, porque as pessoas ficam buscando coisas para fazer, isso eu tenho visto também. Ah, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso ocupar meu tempo com tudo, principalmente aquelas pessoas que são mais ansiosas, mais agitadas, que vivem para o trabalho, né? Então eu preciso me organizar e eu não estou rendendo, não, mas espera aí. Aí se você for parar para analisar, você vai ver que a pessoa, ela quer preencher o espaço do tempo, porque ela não consegue lidar com a ociosidade, porque ela não consegue lidar com ela mesma. Então vamos lá, vamos parar, vamos olhar para isso aí, né? Então, assim, é importante, mesmo com esse processo de home office, por exemplo, que tem muita gente que ainda está em home office, é você fazer o quê? É você organizar uma rotina que seja otimizada. Olhar para dentro de você, tirar um tempo para você, não é perda de tempo, por exemplo, né? Você pegar e tirar uma hora por dia para fazer um exercício de respiração, fazer um relaxamento, uma meditação, fazer uma atividade física, alguma coisa ouvir nessa linha. música.
Ouvir música, isso não é perda de tempo. Você vai ter uma produtividade maior. Aquela ideia de ser produtivo o tempo todo, você ficar lá à disposição, pronto, fazer, fazer, fazer. Peraí, isso está escondendo alguma coisa aí que você não está querendo olhar em você. Você não se sente bem com você, né? Hum, Então, são coisas aí que são interessantes. E isso fica escancarado nesse momento que você fica sozinho, ou fica com alguém, né, com a sua família, na sua intimidade, dentro de casa, porque a sua casa simbolicamente é você, né? Tudo que acontece ali dentro tá acontecendo dentro de você. Se você não consegue verdade. controlar, não consegue se organizar, também dentro de você tá essa bagunça, né? Então é interessante olhar para esse aspecto também, né? E assim, o que que você trouxe no início aí da live, né? Que a gente estava falando. Agora algumas coisas começaram não vou dizer se afrouxar, né? Algumas coisas estão mais soltas, a preocupação é a mesma, a gente precisa se proteger do mesmo jeito, mas algumas coisas já estão funcionando, pelo menos aqui. Eu sei que nos estados, né, são diferentes. Sei que Sim. tem gente que me vê, que me assiste de São Paulo e tal, mas assim, aqui, pelo menos, algumas coisas estão funcionando. Alguns restaurantes a gente pode sair, né, com toda a proteção do mundo e tal, né, o shopping, com todo, né, enfim, eles têm um número limitado nos supermercados de pessoas e tal. A gente sabe que tem tudo isso. Então, sabendo disso, eu coloco até uma dica a mais aí, né? Você não precisa ficar o tempo todo dentro de casa, porque tem algumas pessoas que têm realmente um certo medo, assim, e aquele pânico, né? Que nem a pessoa. E realmente existe um risco de desenvolver isso nesse processo, né? Então, assim, a dica que eu sempre dou, ó, não, sai, não vai acontecer nada, não vai cair nada na sua cabeça só porque você saiu com toda a proteção do mundo, né? Coloca uma máscara, dá uma caminhada, de repente, um quarteirão na sua casa já é alguma coisa, né? Para não ficar só preso, porque isso eu tenho visto também com algumas pessoas, né? Esse excesso de proteção o tempo todo. Então, assim, dá pra gente ter um contato com toda a segurança do mundo, né? Então, isso também eu cuido de falar, né? Porque eu acho importante. Nem de mais, nem de menos, mas um cuidado ali que é seguro, né? Então, acho que isso é extremamente importante da gente falar também, né? Deixa eu ver Quando aqui. você começou a falar sobre isso, dessas atividades excessivas, eu me vi, porque, nossa, eu achava assim que eu não podia parar um minuto. Eu não me dava. Eu falava, quando eu me via sentada, eu falava, nossa, mas eu estou fazendo o quê? Sentada aqui tem 500 mil coisas para eu fazer. Vamos, 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 vamos. Eu ficava me empurrando, sabe? E por conta do ambiente da casa, exatamente por isso. Porque a gente Exatamente. sempre parece, tem aquela sensação de que não está fazendo nada, né? Mas não é isso. Ainda mais com um bebê pequeno. Eu vinha aqui, trocava meu bebê e já corria de volta lá. Aí já, ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Às vezes carregando o nenê, fazendo outras coisas, sabe? Parecia uma louca. Então a gente tem toda essa sistemática de parar e se olhar. É muito difícil isso, é muito difícil. Porque nós, enquanto seres humanos, a gente é muito bom para ficar apontando a falha dos outros, né? Uhum. E tem essa dificuldade de olhar para dentro de si mesmo. Até porque o buraco pode ser meio sombrio. Então a gente tem, né, tem essa coisa de. Mas olha que interessante isso que você falou. Essa tendência já é isso, né? Quando você fica Sim, olhando muito, criticando, você tá com tanta dificuldade de olhar para você que você começa a reconhecer tudo no outro, você começa a ver no outro, né? E é os seus aquilo que você erros. vê tá em você também, né? Isso é muito engraçado, é Exato. muito interessante do ser humano isso, né? Então, dentro de casa não tem como você escapar, que nem você trouxe um exemplo que eu achei interessante, essa questão do contato com as outras pessoas, né? Você se isolou mais, você se distanciou mais, enfim. O contato com o outro mostra muito quem você é, né? Você na interação com o outro serve como se fosse seu espelho. Então, Hum, você vai ter um desentendimento em algum momento da sua vida com alguém, claro, a sua comunicação para você desenvolver uma assertividade da melhor maneira possível ali, mas via de regra as pessoas não são assertivas, ou elas vão pender para agressividade ou passividade. E aí na hora dessa interação é que você também se conhece, o outro vai apontar coisas que você não quer ver. E às vezes você demora uma vida inteira ouvindo pessoas falando as mesmas coisas de você e não cai a ficha, né? Aquela expressão não, antiga. não Não aceita, cai. né?
Tem que ter Exatamente, você não aceitação, consegue né? ver. Então, e é justamente essa relação, essa troca de, né, essa troca afetiva que faz com que você se conheça, né, que você consiga se perceber. Agora, se você está isolado, se você está dentro de uma casa, não está interagindo, ou mesmo que esteja com os mesmos membros da família, os mesmos membros da família, né, as pessoas com quem você convive, eles são uma extensão de você, de uma certa forma. Todos eles, cada um, né? A gente tem até constelação familiar que aborda muito isso. É uma extensão de você. Então, fica ainda difícil, porque fica escancarado ainda o que está mais, né, grotesco, que está E os difícil filhos de da lidar. gente são mais ainda esse espelho, né? Quando você vê teu filho fazendo uma coisa que te irrita muito, você para e pensa, minha nossa, é igualzinho eu. Putz, grila. Né? E aí você pensa, o que que eu faço com isso, né? É muito complicado, muito difícil. Mas é isso aí, eu acredito que dentro desse contexto todo, a pandemia nos mostrou que nós podemos e devemos sim ter esse olhar mais cuidadoso para nós mesmos, né? E que é importante, claro, a gente se aceitar como um ser frágil e buscar ajuda, né? Porque realmente é impossível, né? Diante de tantas circunstâncias, a gente dar conta de tudo, é muito difícil, né? Porque nós frequentamos muitos ambientes enquanto pessoas. A gente tem que ser mãe sem deixar de ser si mesma, a gente tem que ser empresário sem deixar de ser si mesmo, a gente tem que ter o um relacionamento com o marido sem deixar de ser você mesma, ter a sua originalidade, ela tem que ser carregada em todos os ambientes que você vai, a sua identidade, né? Porque às vezes as pessoas acabam se apropriando de máscaras ou de identidades que não são o que ela é, não é ela mesma, né? E ela acaba vivenciando aqueles personagens e adoecendo por conta dessa falta de aceitação. Então é importante também a gente perceber esses processos, né? E cuidar do cérebro, gente, porque seja lá o que for, vai se desenvolver no cérebro, né? Seja as coisas boas ou ruins, elas vêm do cérebro. E busquem ajuda aí na psicoterapia, na ginástica do cérebro, né? Nós temos nosso franqueado de Juiz de Fora, que está aí na nossa live. Eu acho que o pessoal lá de Campo Grande também está aí, Juiz de Fora, Campo Grande, então agradeço aí a participação de vocês. E já sabem, né, gente, que se quem tiver em Juiz de Fora, quem tiver em Campo Grande, tem uma unidade da ginástica do cérebro para vocês procurarem, fazer uma aula demonstrativa gratuita, né? Se quiserem também o e-book, não acharem o link, manda mensagem no direct, manda e-mail, tá? Contato arroba ginástica, franquia arroba ginásticadocérebro.com.br, tá? Pode mandar e-mail solicitando, pedindo que a gente manda, sem problema nenhum. Existem exercícios, apostilas de exercícios também, viu, Michele? Que nós fizemos totalmente 40 gratuita. segundos. Ah, isso aí. É a hora do merchan mesmo, gente. E é isso, eu tenho muita gratidão. Nossa, que bom, né? Passou que voou. Muito bom Vou. falar com você sempre, Michele, e Muito bom. agradeço aí as perguntas que o pessoal fez, a interação, e estou sempre aqui à disposição, tá bom, gente? Um beijo, Mi, Gratidão, valeu. gratidão, Nádia, gratidão a todo mundo que participou. E, gente, quem quiser, ó, fala que viu a live, ganha desconto lá, hein, no Ginástica do Isso Cérebro. aí. Pode ir, Beijo, gente. tá endossado. Forte abraço, Gratidão. até a próxima. Até. Tchau. Tchau, tchau.